Meus irmãos, boa noite, paz, Senhor. Uma noite abençoada para todos nós nessa noite de terça-feira, hoje, dia 14 de janeiro de 2025. Que o Senhor venha falar aos nossos corações por intermédio dessa palavra aqui pelo canal. Peço desde já que vocês curtam o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem, comente os padrões aqui da plataforma do YouTube, para que a mesma plataforma venha recomendar o conteúdo aqui do canal pela graça do Senhor para mais pessoas. Vamos para a nossa conversa, para a nossa mensagem nessa noite de terça. O nosso texto vai estar em Jó, capítulo 42, versículo de número 1, diz assim: Bem sei eu que podes fazer todas as coisas, bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E tu perguntaste: quem é esse que escureceu o meu conselho sem conhecimento? Certamente é que eu falei de coisas que não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Mas quando Jó foi acometido de uma terrível enfermidade, 3 amigos seus saíram de suas casas, de suas cidades, para visitá-lo. Esses amigos eram Elifaz, o Temanita, Bildade, o Suíta, e Zofar, o Naamatita. Eram os 3 amigos de Jó. E esses homens, eles vieram, se achegaram a Jó com intenções aparentemente até nobres, mas as suas palavras e as suas atitudes revelariam ali, ao longo do texto do livro de Jó, limitações humanas. Grandes limitações humanas, diante de um mistério tão profundo quanto o sofrimento de Jó. Todos esses amigos procuravam, por muitos dias ali, eles procuraram, de fato, ajudar a Jó a suportar a dor, a superar ali aquela provação tão intensa que ele estava vivendo. Mas assim, ao invés de consolar Jó, eles o acusaram. Argumentaram ali que o sofrimento de Jó nada mais era do que o resultado direto de algum pecado oculto, de algo que Jó estava fazendo, tinha feito. E essas palavras, naturalmente, obviamente, não trouxeram nenhum tipo de consolo ao coração de Jó. Do contrário, aumentaram ainda mais a angústia, a aflição, perturbação ali no coração de Jó. Mas no final do livro de Jó surge um quarto personagem, Eliú, mais jovem do que os 3 primeiros, e ele traz uma perspectiva nova, ele traz uma perspectiva cheia de sabedoria. A Bíblia, assim, ela não detalha a origem, nem como ele apareceu, apenas revela o nome dele, Eliú. Significa Ele é Deus. E a palavra vai dizer que quando todos os outros se calaram, Eliú falou. E sua intervenção trouxe muita luz a um cenário sombrio em que Jó se encontrava. Trouxe naquele momento um direcionamento. O texto fala: com o ouvir dos meus ouvidos eu ouvi. As palavras de Eliú, elas foram diferentes das anteriores. Elas foram direto ao coração de Jó. Ele não falou com acusações, mas ele foi uma revelação divina, foi uma palavra revelada, ou seja, aquilo que Deus revela ao homem e aquilo que revela o coração, as intenções e o segredo. E aí, após a palavra de Eliú, Jó confessa: com os ouvidos eu ouvi falar, mas agora os meus olhos te veem. Capítulo 42, versículo 5. Esse momento não foi apenas de compreensão intelectual, podemos dizer assim. Foi uma experiência transformadora, foi o ponto de guinada, de virada na vida de Jó. Hoje, irmãos, nós enfrentamos muitas situações adversas que trazem dor, angústia, sofrimento, e tira, rouba
a nossa paz, nos leva ao extremo, né? Nos leva ao extremo. Nessas horas, amigos, conhecidos, aparecem até com boas intenções, oferecendo conselhos, experiência de vida, soluções até mesmo baseadas, né, no conhecimento que tem, na religião, na religiosidade, no misticismo, né, na experiência de vida e tudo mais, como aconteceu com Jó. Essas ajudas humanas, elas frequentemente falham em trazer alívio e sempre falham em trazer solução. Mas quando paramos de buscar soluções humanas, e nos voltamos para o Senhor, Ele começa a falar aos nossos corações. Eliú aqui ele simboliza a voz do Espírito Santo, que traz luz quando nós estamos perdidos em meio à dor. Quando estamos em trevas, as circunstâncias são tão cruéis que nos sentimos literalmente em densas trevas. Densas trevas. É nesse momento que Deus revela a grandeza dele, é nesse momento que nós compreendemos a nossa fragilidade. Eliú era o mais jovem dentre os amigos de Jó. Assim como o Espírito Santo. Ele veio como a terceira pessoa da Trindade. Projeto criador do Pai, a obra redentora do Filho e o projeto consolador. O último a falar foi Eliú. O último projeto manifesto ao homem é o do Espírito Santo. Jesus fala: eu irei para o Pai, mas eu não vos deixarei órfão, enviarei o meu Espírito. No sofrimento nós aprendemos que os nossos recursos são limitados. No meio da dor, abrimos o coração verdadeiramente. E aí é quando Deus fala, quando a sua voz traz conforto, sabedoria, direcionamento, aquieta a nossa alma. A obra de Deus em nossas vidas, ela só pode ser realizada através do Espírito. Ele, o Espírito Santo, Ele é Deus. Ele é Deus. A missão do Espírito Santo é nos conduzir a um relacionamento profundo com Deus. Profundo. Não um relacionamento superficial. Não uma visão, uma perspectiva humana, limitada, racional, lógica, mas alcançarmos aquilo, o oculto, que é o oculto e o escondido. E só o Espírito Santo pode revelar o oculto e o escondido. Pode descortinar todos os planos de Deus, que, claro, que o Senhor permite, segundo a economia dele, que venhamos a ter o conhecimento. Está dentro da economia dele, permitir o conhecimento. E quando Jó ele tem essa experiência, ele reconhece a pequenez dele e diz: por isso me arrependo e me abomino no pó e na cinza. É quando nós reconhecemos, a gente olha para nós mesmos e fala: olha, quem sou eu? O que eu posso contornar? O que eu posso mudar? Nada. Olha só as minhas tentativas, onde me puseram. Olha só os meus questionamentos para onde me levaram. Jó questionou demais. Mas Eliú traz uma palavra. E aí Jó se arrepende de todos os questionamentos, de tudo aquilo que ele dizia. Ainda que os planos de Jó tenham sido frustrados, e nessa noite eu sei que muitos irmãos estão carregando planos frustrados, Jó ele diz algo que é maravilhoso, uma das frases mais lindas da palavra de Deus. Nenhum dos teus planos, Deus, pode ser frustrado. Os nossos planos podem ser frustrados, mas não os planos de Deus. O Senhor perguntou para ele: quem é esse que escurece o meu conselho sem conhecimento? Ou seja, eu estou falando contigo e você está duvidando. Eu estou te revelando, eu estou me manifestando, e você está escurecendo, obscurecendo o meu conselho. Está levando para a escuridão, você está
anulando, invalidando, desprezando o que eu estou falando. E aí Jó diz, certamente que eu falei coisas que eu não entendia, coisas maravilhosas que eu não compreendia. O processo que você está vivendo vai ressignificar Deus na sua vida. O processo que você está vivendo vai te levar a um novo nível de relacionamento com o Senhor. É para isso. É por isso. Após esse reconhecimento, após essa restauração de Jó, pessoal, interna, individual, íntima, como eu falei lá no início, foi um ponto de virada, ponto magnado, onde Deus iniciou ali a restauração familiar, a restauração financeira, a restauração da saúde, todas as áreas que tinham sido destruídas. Tudo se iniciou, tudo começou na restauração do relacionamento de Jó com Deus. Não vai ser diferente no teu caso. Deus está restaurando a sua vida espiritual. E a partir daí, Ele vai restaurar todas as demais áreas. Guarda essa palavra no teu coração. Deus abençoe vocês nessa noite de terça. Pai, Senhor. Tchau, tchau.